103. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 671. O interesse da Rússia. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. A missão de abastecimento da Estação Espacial Internacional era tanto um dever internacional das principais potências aeroespaciais quanto a oportunidade perfeita para desenvolver a indústria aeroespacial. As empresas aeroespaciais nacionais só poderiam desenvolver novos motores se obtivesse lucro com o projeto bilionário. A contratação da Celestial Trade poderia de fato diminuir o orçamento nessa área, mas seria uma má notícia para as empresas aeroespaciais nacionais. Como o número de lançamentos planejados para cada ano era limitado, além da SpaceX lucrar com lançamentos comerciais, a maior parte do setor aeroespacial dependia de projetos nacionais para sobreviver. O que Natasha disse foi também a mensagem do líder da Rússia. Se a Celestial Trade estivesse disposta a vender o foguete, a Rússia ficaria feliz em comprá-lo. Mas se a Celestial Trade estivesse planejando apenas assumir o contrato, não havia motivo para discutir mais o assunto. Você não vai ouvir minha proposta, disse Jiang Shen, impotente. Natasha balançou a cabeça negativamente. O Kremlin não vai aprovar, mesmo que seu preço seja tentador. Foi difícil. Mas as palavras de Natasha certamente não eram sem fundamento. Do ponto de vista da pura redução de custos, porque a Rússia simplesmente não terceirizaria o projeto para a SpaceX. O Falcon, com a capacidade de reutilizar o primeiro estágio do foguete, poderia reduzir o custo das missões um valor assustadoramente pequeno. Mesmo que isso parecesse impossível, Jiang Shen não era do tipo que desistia facilmente. Após refletir por um instante, ele disse: Você realmente não quer discutir o preço? Estou me referindo ao motor de foguete RM-320. Eu disse isso. Espera, o que você disse? Natasha parou de repente. Ela o encarou em choque. Natasha logo disfarçou o choque estampado no rosto, olhou para ele com calma e se expressou rapidamente. O que você quer? Com base no artigo fornecido pela Celestial Trade e na observação de especialistas russos, a capacidade do motor de foguete RM-320 superou em muito a do RD-180, o motor mais prestigiado da Rússia. Nem mesmo o motor Merlin 1D das SpaceX conseguiu competir com ele. Câmara de combustão capaz de suportar 500 atmosferas de pressão, relação empuxo, potência de 300 e custo de produção equivalente a apenas metade do RD-180 russo. Natasha não achava que Jiang Shen concordaria em vender o motor, então nem se deu ao trabalho de mencionar o assunto. A alegria chegou de forma tão inesperada. Os olhos de Jiang Shen percorreram o rosto de Natasha enquanto ele, em tom brincalhão, perguntou: Adivinhe? Ao ver a cena sem disfarces, Natasha se virou, corando. Contudo, logo percebeu o escárnio em seus olhos e respondeu com um olhar severo: Não sei. Jiang Shen levantou 5 dedos. 5 anos. Durante esses 5 anos, o projeto de fornecimento de equipamentos para a Estação Espacial Internacional da Rússia será terceirizado para a Celestial Trade. 5 anos depois, venderemos o protótipo e as plantas do motor de foguete RM-320 para a Rússia a preço de mercado. 5 anos de trabalho por contrato em troca de uma tecnologia obsoleta representavam um valor excessivo. Quanto ao motivo de ser ultrapassado. Porque, uma vez criados os elevadores espaciais, qualquer tecnologia de lançamento de foguetes se tornaria obsoleta. Graças à existência do elevador espacial, o custo de lançamento, que chegava a milhões, seria reduzido para algumas centenas. Essa foi a razão pela qual a tecnologia de veículos de lançamento foi completamente interrompida no final do século XX. Não posso te responder, preciso falar com meu superior, disse Natasha com dificuldade. Jiang Shen fez um sinal para ela prosseguir. Natasha sentiu com a cabeça, caminhou para o lado e ligou para a sede da KGB na distante Moscou. A ligação telefônica durou bastante tempo. Então, sua expressão mudou repentinamente enquanto caminhava ao lado de Jiang Shen. Nosso superior espera falar com você. Ela passou o telefone e deu 2 passos para trás. Com o telefone junto à orelha, antes que Jiang Shen pudesse falar, ouviu alguém falar inglês com um forte sotaque russo. No máximo 3 anos. A voz lhe parecia familiar, mas ele não conseguia se lembrar de quem era.
3 anos é muito pouco tempo. Temos que levar em consideração a evolução da tecnologia. Não precisa se preocupar com isso. Mesmo daqui a 8 anos, o motor RM320 continuará sendo líder de mercado, afirmou Jiang Shen com convicção. O telefone ficou em silêncio por 2 segundos. 3 anos. Durante 3 anos, vocês nos venderão a tecnologia do motor de foguete RM320. Contrataremos vocês para o fornecimento da tecnologia por 40 bilhões de rupias durante 8 anos. Fechado. Jiang Shen concordou sem hesitar. Embora sua expressão não tenha mudado em nada, ele ria às gargalhadas por dentro. Isso equivalia a um contrato de 600 milhões de dólares por ano. No máximo, levaria 2 anos para construir o elevador espacial. Até lá, o custo de uma missão de abastecimento seria inferior a 1 milhão. Seria em rupias, não em dólares. Parece que estamos de acordo. A voz do outro lado pareceu mais relaxada ao ouvir a confirmação de Jiang Shen, sem perceber que acabara de ser enganada. Sua voz me parece familiar. Antes de desligar, poderia me dizer quem você é? Perguntou Jiang Shen, alegremente. Nossa gente não te contou? Ela acabou de dizer que você era superior a ela. Jiang Shen percebeu algo de repente. Espere, Natasha usou nós e não meu, minha. Houve um breve silêncio antes de uma resposta bem-humorada vir do outro lado. Pode me chamar de Putin. Se houver oportunidade, convido você a vir a Moscou. Jiang Shen ficou em branco enquanto ainda segurava o telefone. Espere, eu estava fazendo negócios com o presidente da Rússia. Vírgula, e eu acabei de enganá-lo. Vírgula. Ponto. Com o lançamento bem-sucedido do 12º satélite quântico, a Celestial Trade anunciou cobertura Wi-Fi paga para Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné, Malásia e Moro. Graças à cooperação com as operadoras de telecomunicações locais, qualquer usuário que pagar pelo serviço poderá receber 12 horas de teste gratuito de Wi-Fi. Após o término do período de teste, o usuário poderá selecionar diferentes planos de velocidade de acordo com sua localização geográfica. O Celestial Trade estava atualmente em negociações com provedores da Ucrânia, Canadá e França sobre uma possível parceria com o objetivo de expandir a cobertura Wi-Fi globalmente. Por outro lado, a disputa entre o Future Group e o BST Consortium persistia. Nenhuma das partes tomou novas medidas e o impasse persistia. O Departamento de Justiça continuava a reunir provas na investigação antitrust, enquanto o BST Consortium se esforçava para apagar o incêndio no banco. O problema é que a resposta da Websense à violação de segurança cibernética do First BST Bank foi a atualização completa de seu firewall, com foco específico na defesa contra a infiltração de hackers. Com base no que Shirley disse, o sistema atualizado era como um barril impenetrável, com todos os buracos anteriores preenchidos. A menos que conseguissem usar um computador interno como porta dos fundos. Mesmo com o poder de ataque do computador quântico, seria quase impossível infiltrá-lo remotamente. Os programadores que eles contrataram não estavam lá para ficar sentados sem fazer nada. Por outro lado, Jean reuniu notícias sobre ambas as empresas e as apresentou a Jiang Shen. O Federal Reserve injetou 100 bilhões de dólares no First BST Bank. A capital sediou uma cúpula de segurança cibernética com as principais empresas de segurança tecnológica. A área de segurança financeira foi o foco da cúpula. O Federal Reserve tomou uma medida. Parece que o First BST Bank agora está estabilizado. Jiang Shen franziu as sobrancelhas. Enquanto ele pensava no próximo passo, Xia Xiu ligou para ele. Olá. Alguém quer te ver pessoalmente. Quem é? Carson Loki, o acionista majoritário do First BST Bank. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 672, de inimigos a amigos. Jiang Shen não deu uma resposta clara a Natasha sobre o convite do presidente russo, apenas afirmou que, quando chegasse a hora certa, faria uma viagem a Moscou. Devido às restrições da situação econômica da Rússia, o desenvolvimento do Grupo Future no país foi limitado. As vendas do Panton foram incomparáveis à sua popularidade na Ásia e na América do Norte. Quando Jiang Shen recebeu uma ligação de Xia Xiu, dirigiu-se imediatamente à empresa. Foi um representante do consórcio BST que solicitou a reunião, e sua identidade não deve ser subestimada. Os dois concluíram, a partir da conversa, que havia uma grande probabilidade de a intenção da viagem ser resolver a disputa.
Na disputa contra o Futuri Group, eles não estavam mais dispostos a permanecer em um impasse. Perderam mais de 10 bilhões em um projeto de 1,5 bilhão de dólares. É claro que o lado de Jiangxin também sofreu grandes perdas. O fato da Futuri Technology, a empresa mais lucrativa, apresentar prejuízo no balanço já era um sinal preocupante. Mas se essa guerra persistisse, o consórcio BST seria o perdedor final. Mesmo que o Federal Reserve os auxiliasse, mesmo que eles aprimorassem sua segurança cibernética, Jiangxin, com o apoio do computador quântico, acabaria por romper a barreira. Na manhã seguinte, ao lado de um Gulfstream G650 que pousou no aeroporto da Ilha de Couro, Jiangxin encontrou-se com Carson Loki, o acionista majoritário do First BST Bank. Diferentemente de outros magnatas financeiros renomados, Jiangxin nunca tinha ouvido falar dele antes, nem sabia nada sobre a família Loki. Embora fossem um dos membros que controlavam o consórcio da Cidade B, seu reconhecimento era muito menor do que o da família Kennedy, amaldiçoada, ou da família Adams, que participou da Declaração de Independência, mas a misteriosa família Loki ainda possuía uma enorme quantidade de poder. Ele não era apenas o acionista majoritário do banco, mas também um dos acionistas secretos do Federal Reserve. O agente fantasma da UA teve que trabalhar bastante para reunir essa informação. O ancião de aparência bondosa, vestido com um terno azul, era muito mais poderoso do que aparentava. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. O Sr. Jiangxin parece muito mais jovem pessoalmente. Carson Loki caminhou até ele e apertou sua mão. Só pelo sorriso no rosto dele, era impossível imaginar que eles estivessem no meio de uma sangrenta guerra financeira. O Sr. Loki está me bajulando. Enquanto conversava de forma descontraída com ele, Jiangxin tentava entender o propósito de sua visita pessoal. Como Carson Loki estava hospedado na suíte presidencial do Sheraton dentro do Art of Tissia, a limusine do Sheraton já havia chegado ao aeroporto. Quando o Sr. Loki chegou ao hotel, Jiangxin pediu ao Wei-un, CEO da Futuri Tourism, que preparasse uma sala de conferências. Após meia hora, os dois se encontraram dentro da sala de conferências. Em algumas áreas, pode haver alguns mal-entendidos. E o objetivo da minha viagem é esclarecer esses mal-entendidos. Carson foi direto. Por exemplo, Jiangxin sorriu. Por exemplo, o projeto de água doce na Arábia Saudita causou algumas divergências, e essas divergências resultaram em atritos em nossos outros negócios. Carson fez uma pausa e olhou para Jiangxin. Serei direto. Não é benéfico para ninguém continuar com esse impasse. Neste momento, trata-se de quem terá o maior prejuízo. Concorda com a minha perspectiva? Concordo com você, mas isso não significa que vamos ceder. O Futuri Group apenas promete, em primeiro lugar, não usar táticas antiéticas. Ah, é? Então você está dizendo que a pessoa por trás do vazamento de informações? Carson riu. Eu nunca disse isso. Por favor, não distorçam minhas palavras e não me acusem sem provas, declarou Jiangxin. Carson Loki olhou para Jiangxin e então fez uma pausa. Discutiremos com os demais acionistas da Matrix a possibilidade de nos retirarmos do projeto de água doce na Arábia Saudita. Em termos de tecnologia, a Matrix já havia perdido para a Futuri e a Via Industrial. Mesmo desistindo ou não, suas chances de vitória eram baixas. A menos que a Arábia Saudita insistisse em construir sua própria estação de tratamento de efluentes, sua tecnologia não era atraente. O favor carecia de sinceridade. Essa foi uma escolha sábia. Quero dizer, no entanto, que o problema não está aí. Jiangxin balançou a cabeça, apoiando uma das mãos na mesa, enquanto continuava, encarando Carson nos olhos. Já que você tem a intenção de chegar a um acordo, serei direto também. Pare com quaisquer táticas antiéticas contra o Grupo Futuro e voltemos à competição ética. Ele fez uma pausa e então disse seriamente. Caso contrário, continuaremos a intensificar as nossas medidas. O silêncio durou 2 minutos, e Carson começou a explicar. A investigação antitrust contra a Futuri Technology já estava em pauta há algum tempo. Com o crescimento da rede de realidade virtual, a UA jamais confiará sua segurança cibernética a uma empresa estrangeira. Nós apenas antecipamos a proposta. E mesmo nesse caso, expressamos nosso mais profundo pesar pelo vazamento de informações de clientes do First BST Bank. Ouvi dizer que UA recebeu milhares de ataques de endereços IP estrangeiros.
Acredito que esse vazamento possa ter sido acidental. Acidentes podem acontecer novamente. Carson ficou em silêncio novamente. Após um longo momento, ele usou um tom calmo. Estamos aqui para chegar a um acordo, não é? Se você está aqui para chegar a um acordo, então, por favor, apresente uma proposta com sinceridade. Senhor Loki, preciso lembrá-lo de que foi você quem começou a guerra, disse Jiang Shen com veemência. A partir do momento em que a Gavota Azul direcionou sua campanha contra o Grupo Futuro, a guerra deixou de se limitar entre a Matrix e a Futura e a Via Industrial. Havia apenas uma maneira natural de pôr fim à guerra: cessar os ataques de ambos os lados. O Departamento de Justiça deve interromper a investigação antitrust contra a Future Technology, e a Future Technology cessará o ataque cibernético contra o First City Bank. Carson bateu levemente com o dedo na mesa e disse: podemos ajudá-los a arquivar o processo antitrust, mas vocês não deveriam fazer algo também para compensar o nosso prejuízo? Qual é a sua recomendação? Ajude-nos a recuperar nossa credibilidade e a compensar a perda de valor de mercado. Não somos os melhores em manipulação de ações. Acho que não posso fazer muita coisa. Jiang Shen abriu a mão. Não tem nada a ver com as ações em si. Há um provérbio na China que diz: das brigas nasce a amizade. Já que continuar a disputa não nos interessa mais, só nos resta uma opção. Vocês estariam interessados em uma parceria estratégica conosco? Carson Loki sorriu. A proposta de Carson surpreendeu Jiang Shen. O consórcio BCT estaria disposto a deixar de lado suas diferenças e firmar uma parceria estratégica com o Grupo Future. Jiang Shen ficou em reflexão por um longo tempo. Sua proposta é extremamente tentadora. Mas eu gostaria de ouvir os detalhes dessa parceria. Eu vim preparado. O ancião tirou um documento da pasta. Seu sorriso era radiante. Jiang Shen examinou o documento com atenção. Suas sobrancelhas se ergueram. Parceria. Interessante. Um ouro post-apocalíptico capítulo 673. Tornando-o público na manhã seguinte, apesar de terem sido impressos mais 20.000 exemplares do Wall Street Journal, as prateleiras foram esvaziadas imediatamente. O motivo era devido a dois nomes: Future Technology e First City Bank. Nos dias seguintes, os dois nomes dominaram as manchetes de jornais, revistas, sites e fóruns. O primeiro havia passado por turbulências recentemente devido ao escândalo antitrust, enquanto o preço das ações e o número de clientes do segundo despencaram por causa do vazamento de informações de clientes. Para as pessoas a par da situação, não foi difícil estabelecer conexões. A Future Heavy Industries interveio no projeto de água doce da Arábia Saudita, mas a Matrix era controlada pelo First City Bank e pela BCT Scientific. Ambas as empresas eram subsidiárias do consórcio BCT. Após considerar todos os envolvidos, o ocorrido ficou claro. Jiang Shen tocou no bolo do consórcio BCT, e o consórcio BCT subornou a Gaivota Azul para manchar a imagem do Grupo Futuro, o que desencadeou a guerra econômica. Uma hipótese irresponsável, baseada no controle de cada consórcio sobre a capital, seria a de que é altamente provável que a investigação antitrust contra a Future Technology tenha sido obra do consórcio BCT. E a infiltração no firewall do First City Bank provavelmente foi feita pela Future Technology, já que esta era líder no setor de tecnologia com capacidade em inteligência artificial. Mas, na noite passada, ambas as empresas publicaram o mesmo comunicado em seus respectivos sites, anunciando uma parceria na área financeira de realidade virtual para pavimentar o caminho para as compras em realidade virtual. A informação imediatamente dissipou todos os rumores e as ações do First City Bank subiram 6% no dia. Foi a primeira recuperação que as ações experimentaram desde o vazamento. Além da integração entre realidade virtual e finanças, a Future Heavy Industries separará a produção e a distribuição no projeto de água doce, formando a IT Fresh Water Supply. A empresa recebeu um aporte de $400 milhões, com uma troca de ações equivalente a 19% das ações da Matrix, em troca de 20,8% da Matrix, substituindo a família Loki como o maior acionista da Matrix. As duas empresas desenvolverão sinergias em suas operações. A Matrix utilizará seus vastos recursos para conquistar clientes, enquanto a Future Heavy Industries ficará responsável pela gestão dos contratos. Para a Future Heavy Industries, que dependia exclusivamente da tecnologia,
Uma troca de ações com a Matrix foi a escolha perfeita. Ao mesmo tempo, a Ig Freshwater Supply abriu seu capital na Bolsa de Valores, tendo First BCG Bank como único coordenador da oferta. A oferta pública inicial, IPO, da Ig Freshwater Supply marcou a primeira subsidiária do Futuri Grow para abrir capital. Os investidores de Wall Street estavam cheios de expectativas, com analistas prevendo que o fornecimento de água doce na Arábia Saudita geraria pelo menos 400 milhões de dólares em lucros por ano. Com base na grande demanda na região do Oriente Médio, esse número poderia muito bem dobrar. Com base em um índice P, ele de 15 vezes, a empresa com apenas 400 milhões de dólares em patrimônio líquido poderia ultrapassar uma capitalização de mercado de 6 bilhões de dólares e caminhar para 10 bilhões em um ano. O valor extraordinário fez com que as ações se tornassem as queridinhas de Wall Street. Com a assistência do consórcio BCT, o processo de RIPO transcorreu sem problemas. O processo, antes tedioso, deixou de ser um problema graças ao apoio do consórcio e à paixão dos investidores. Quanto ao motivo pelo qual Jiang Shen mudou repentinamente de ideias sobre tornar o assunto público, foi devido às palavras de Carson Locke. Naquela altura, já tinham chegado a um acordo sobre a parceria, mas Jiang Shen era contra a abertura de capital desde o início. A razão era simples, ele acreditava firmemente no potencial do negócio de água doce. O Grupo Futuri não tinha falta de dinheiro e, portanto, não precisava de uma abertura de capital para obter financiamento adicional. A Arábia Saudita é uma aliada estratégica da UAE, e mesmo que não estejamos aqui para intervir, seus negócios não serão tão tranquilos no Mar Vermelho. Por quê? Devido à presença militar da UAE no Oriente Médio. Carson sorriu. O Sr. Jiang fez alguns negócios no Iraque, estou certo? Isso mesmo. Jiang Shen assentiu com a cabeça. Não havia nada que justificasse disfarce. Qualquer um que se desse ao trabalho de investigar poderia rastrear seus passos até o Iraque e o Vietnã. Algumas agências de inteligência interpretaram essas experiências como parte do crescimento de Jiang Shen dentro da organização. Graças a essas experiências, ele foi promovido a líder da organização. Se Jiang Shen visse a análise que a CIB fez dele, provavelmente começaria a rir. Seja o Estado Islâmico ou outras organizações extremistas, elas estão mais ou menos conectadas conosco. Essa conexão não se demonstra apenas pelos fuzis e balas em suas mãos, mas também pelo controle que exercem sobre a capital. Em momentos necessários, elas nos ajudarão a eliminar pessoas que não deveriam existir e a justificar uma guerra desnecessária. Entendo o que você quer dizer. Jiang Shen abriu as mãos com ar descontraído. Quer dizer que terei medo de piratas? Claro que não. Carson balançou a cabeça. De acordo com o relatório da capital, de todos os ditadores, vocês têm a força militar mais poderosa. Mas vocês acham que a Arábia Saudita permitiria que vocês estacionassem uma força em seu território? Só por causa de um suprimento de água doce? Os olhos de Jiang Shen se estreitaram. Ele finalmente entendeu o que Carson quis dizer. É claro que a UAE não tomará nenhuma providência, mas permitiria que piratas ou outras organizações atacassem a plataforma de água doce. Eles poderiam até comprar secretamente a lembrança deles e pesquisar os restos mortais. Nesse momento, a Celestial Trade enfrentaria uma situação delicada. Uma missão militar internacional testaria não apenas a capacidade militar, mas também a diplomacia. Não entendo, o que isso tem a ver com tornar o assunto público. Se abrirmos o capital, mesmo que apenas 10% das ações sejam disponibilizadas ao público, isso poderia eliminar a preocupação da capital. Carson usou a palavra nós. Depois de assinar o contrato de troca de ações, ele se tornou acionista de Ig Freshwater e esta proposta foi feita da perspectiva da Ig Freshwater. Se a empresa abrisse o capital, a situação seria completamente diferente. Mesmo que fosse para proteger os interesses do investidor nacional, o capital continuaria cauteloso em tomar decisões por baixo dos panos. O Futuri Group ainda controlava a empresa. De qualquer perspectiva, abrir o capital na Bolsa de Valores de Uganda foi uma ótima escolha para a Ig Freshwater. Jiang Shen concordou com a proposta e confirmou que 15% das ações seriam disponibilizadas ao público. Após a abertura de capital, a estrutura da empresa passou a ser controlada em 70% pela Futuri Heavy Industrial e em 15% pelo First BCG Bank. A Futuri Heavy Industrial ainda detinha o controle absoluto da empresa. Além disso,
A oferta pública inicial, IPO, da subsidiária traria pelo menos $1 bilhão americanos em receita única para a Futuri Heavy Industries. Por outro lado, com a parceria estratégica formada entre o Futuri Group e o First BCT Bank, a Blue Seagull, como peão, ficou numa situação delicada. Sem esse apoio, eles não teriam condições nem mesmo de arcar com os custos do processo. As custas judiciais do Tribunal Internacional e os honorários advocatícios não foram baixos, visto que não se tratava de uma organização sem fins lucrativos. Mesmo que a Blue Seagull fosse uma organização sem fins lucrativos, ainda assim teria que arcar com as despesas. Mas o Futuri Group não demonstrava interesse em encerrar a disputa tão cedo, tendo depositado 2 caminhões de documentos no tribunal. Tudo indicava que pretendiam travar uma batalha longa e arrastada. Se você quiser brincar, eu brinco com você até o fim. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 674. Acusação retirada. E após uma semana de investigação, determinamos que a operação da Futuri Technology agiu de acordo com o princípio do livre mercado. O processo contra a Futuri Technology será arquivado nos próximos dias. Diante das câmeras, um porta-voz do Departamento de Justiça leu as palavras sem demonstrar qualquer emoção. A capital, que havia autorizado a investigação, mudou repentinamente de ideia, e os senadores se manifestaram de repente, questionando a credibilidade da investigação. O ministro da Justiça quase vomitou sangue de tanta fúria. A sede da Emstat era o consórcio BCT, e todos sabiam o que isso significava. O que o ministro não entendia era, se você foi o primeiro a insistir na investigação antitrust, por que mudou de ideia repentinamente? O Departamento de Justiça não conseguiu mais suportar a imensa pressão do público indignado. A capital exigiu que interrompessem imediatamente a investigação e resolvessem todos os problemas pendentes. Agora que até os nerds gordinhos estavam criticando o governo por impedi-los de buscar o amor verdadeiro na realidade virtual. Uma multa exigiria provas. E embora não fosse impossível ser um tanto imprudente em um estado regido por leis, todos ainda precisavam seguir as regras do jogo. Assim como a Futuri Technology havia afirmado, eles não se enquadravam na definição de monopólio, pois haviam sido formados há menos de 2 anos. Como não podiam ser multados, o processo deve ser arquivado. Na noite em que decisão foi tomada, a Futuri Technology publicou um comunicado. Acolhemos com satisfação a decisão correta tomada pelo Departamento de Justiça. A Futuri Technology manterá um espírito competitivo justo e transparente, operando sem interferir nos princípios do mercado. A partir de hoje, a rede de realidade virtual estará de volta. Futuri Technology, orgulhosamente a seu serviço. O anúncio foi recebido com uma onda de aplausos na internet. Ah! Gotland finalmente voltou a ficar online. Fazia uma semana que eu não jogava. Nossa realidade virtual está de volta. Isso é liberdade democrática. Graças a Deus. A amnésia é terrível. Embora eu não use o capacete todas as noites, sinto que falta alguma coisa por não poder usá-lo. Com o rumor da saída da Futuri Technology da UA desmentido e os servidores novamente online, o número de usuários simultâneos do Gotland ultrapassou a marca de 100 milhões. Embora a Microsoft e o Google invejassem o sucesso da Futuri Technology, tiveram que admitir a derrota. Anteriormente, acreditavam, de forma otimista, que o processo judicial duraria pelo menos 2 anos, tempo que poderiam usar para superar o desafio da conexão neural, desenvolver um substituto para o Phantom e assumir o mercado norte-americano da Futuri Technology. Mas quem imaginaria que a investigação antitrust terminaria de forma tão rápida e inesperada? Embora essa investigação antitrust tenha chegado ao fim, a influência da realidade virtual alertou a capital e fortaleceu a determinação da UA no desenvolvimento da tecnologia de realidade virtual. A capital criou um fundo de $400 milhões dedicado ao desenvolvimento da realidade virtual na área militar. Os candidatos ideais para o fundo eram, naturalmente, as duas gigantes tecnológicas nacionais, Google e Microsoft. Não apenas a UA, mas também a Nippon, do outro lado do Pacífico, anunciou que a Mitsubishi e a Sony formarão uma parceria em realidade virtual para financiar $5 bilhões em equipamentos de treinamento para a polícia e as forças armadas. Embora a UA não tenha feito um anúncio específico, o Instituto Central de Pesquisa já listou o projeto de realidade virtual como um projeto de pesquisa prioritário. No entanto, nenhum país conseguiu avançar na área de conexões neurais.
Sob certas perspectivas, a retirada da investigação antitrust aumentou os gastos dos países em projetos de realidade virtual. Nenhum país permitiria que uma rede de realidade virtual tão influente fosse controlada por terceiros. E a Future Technology só precisava manter a liderança tecnológica para que os países que tentassem ultrapassá-la não conseguissem ficar para trás. Ponto. Ilha de Papua, novo distrito especial da Malásia. Em comparação com a aridez de meio ano atrás, esta área se tornou o maior parque industrial da ilha de Papua, graças à transformação promovida pelo Future Group. Siderúrgicas, fábricas de alumínio, fábricas de eletrônicos e outras instalações altamente poluentes surgiram e completaram a transição ambiental de Xin. Ao mesmo tempo, apartamentos, supermercados, escolas, bares e outras infraestruturas também apareceram, melhorando significativamente a vida dos cidadãos da ilha de Papua. As peças do robô, a base de Penglai, a bateria do veículo elétrico. O volume contínuo de cargas transportadas do porto para a ilha de Anji formou a espinha dorsal do Império Tecnológico de Jiangxin. A ilha deixou de abrigar apenas a subsidiária do Grupo Future, com a transferência de indústrias altamente poluentes da ilha de Anji para a ilha de Papua. Outras ilhas da Malásia e da Nova Guiné também se interessaram. O local se tornou um polo de investimentos no sul da Ásia. O Future Group certamente se beneficiou do Distrito Especial. Os governos da Malásia e da Nova Guiné agradeceram a decisão do Future Group de investir na região. Isso se refletiu na política econômica que apoiou o investimento contínuo do Future Group nessa área e na postura opressiva contra organizações ambientais. Os governos de ambos os países estavam desesperados para que o Grupo Future investisse mais dinheiro na subdesenvolvida ilha de Papua, como permitiriam que um pequeno grupo de pessoas protestasse. Indústrias altamente poluentes impulsionam o crescimento do PIB, o que, por sua vez, atrai mais investimentos, um passo necessário para o desenvolvimento de um país. Menos de uma semana após a Future Technology e o consórcio Obesity resolverem suas divergências, Jiangxin pegou seu avião particular rumo à maior ilha do Pacífico e chegou ao seu parque industrial. Essa foi a primeira visita dele desde a formação do Distrito Específico da Nova Malásia. Em nome do povo do Distrito Especial, dou-lhe as boas-vindas, Sr. Jiangxin. O governador do Distrito Especial, Mackay, estendeu a mão de longe com um sorriso enorme. Apesar de o Distrito Específico ter sido construído na fronteira entre a Nova Guiné e a Malásia, a administração do mesmo foi entregue à Malásia, que possuía maior influência. Prazer em conhecê-lo, Sr. Mackay. Jiangxin apertou a mão dele e trocou algumas palavras antes de ambos embarcarem no veículo da Future Heavy Industrial, rumo à sede. A visita de Jiangxin a este local não teve fins turísticos. Mackay, pressentindo que algo estava prestes a acontecer, tentou obter uma resposta indireta de Jiangxin. O Grupo Future está planejando uma nova jogada. Se houver planos para construir uma fábrica de alta tecnologia, o Grupo Future poderia considerar primeiro o Distrito Especial. Jiangxin apenas sorriu sem dar explicações. Há apenas 2 dias, o Laboratório de Ciência de Materiais do Future Group, a equipe de pesquisa de materiais de grafeno liderada por Lu Yuan, descobriu um grande avanço na aplicação do grafeno na indústria de semicondutores, o que tornou o semicondutor de grafeno uma possibilidade real. É claro que o grande avanço nesse curto período de tempo se deveu aos recursos obtidos durante o apocalipse. E na linha de produção do capacete de realidade virtual, o semicondutor de grafeno já era utilizado na linha automatizada. A informação simplesmente não havia sido divulgada ao público. Com a introdução dos semicondutores de grafeno, houve um salto gigantesco na atual indústria de semicondutores. Agora que o Future Group introduziu a tecnologia de fabricação de grafeno, é natural que não desista desse mercado gigantesco. A Future Technology não seria apenas a Microsoft da nova era, seu objetivo era também ser a Intel da nova era. Chegou a hora de um novo reinado global dos semicondutores. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 675, o início da RPM e as aparições repetidas do Future Group nas manchetes fizeram com que algumas empresas de mídia considerassem a possibilidade de cobrar taxas de publicidade do chefe do Future Group. Assim que Jiangxin chegou à ilha de Papua, o mundo ficou abalado por outra notícia. O New York Times, a Future Heavy Industries anunciou um grande avanço na pesquisa de materiais semicondutores de grafeno. A maldição dos 5nm,
que os chips de silício não conseguem superar, deverá ser facilmente resolvida. Espera-se que, antes de 2020, a indústria eletrônica mundial entre na era PM. 1 nm igual 1000 pm. Reino Unido, T. Guardian. Resultados de pesquisa incríveis. Professor de ciência dos materiais da Universidade de Cambridge afirma que o futuro Group talvez mude nosso futuro novamente com a tecnologia. França, Le Monde. No âmbito do Laboratório de Pesquisa de Materiais do Futuro Group, Lu Yuan e outros 3 cientistas serão indicados ao Prêmio Nobel de 2018. Xiang Jiang, Sol China Morning Post. Talentos florescendo no continente. A exausta lei de Moore poderia ser mantida viva por este homem. É sabido que o grafeno convencional não possui gap de banda, e suas bandas de valência e de condução onduladas especiais estão, na verdade, conectadas, tornando-o mais parecido com um metal do que com um semicondutor. A Future Heavy Industrial anunciou que seus pesquisadores descobriram que o carbeto de silício pode ser usado como matéria-prima por meio de um tratamento térmico para decompô-lo e formar uma camada de grafeno. Isso poderia permitir que a camada de grafeno, utilizada como buffer, formasse um monolítico com resistividade superior a 1,10 eV. Isso já está muito próximo do material de silício de 1,12 eV, tornando os chips de grafeno possíveis. A descoberta revolucionária da Future Heavy Industrial no campo do grafeno pegou de surpresa a todos os renomados desenvolvedores e fabricantes de quipus. O índice Nasdaq despencou na abertura, causando grande preocupação aos investidores. Quanto ao motivo, era óbvio. Quando o semicondutor de grafeno estiver disponível, isso significará o fim definitivo do chip de silício, e será apenas uma questão de tempo até que ele seja substituído por um transistor de grafeno menor. Assim como uma máquina a vapor não seria páreo para um motor de combustão interna de alta velocidade, o mesmo se aplica aqui. Os investidores são todos criaturas astutas. Se outras empresas afirmassem ter criado um IFI global, a realidade virtual ou o semicondutor de grafeno, eles as desprezariam, dizendo: vocês acham que sou um investidor novato? Não usem esses golpes para me fazer comprar suas ações. No entanto, para o Future Group foi diferente. Todos os projetos que anunciaram tornaram-se realidade. Ainda não se sabia se a Intel e a AMD iriam cair em desgraça como a Kodak, vista que os investidores de Wall Street haviam se desfeito de suas ações. A trajetória da Kodak ainda era uma lembrança vívida para os investidores. De fevereiro de 1997, com um valor de mercado de 31 bilhões, para 2,1 bilhões em setembro de 2011, a montanha-russa foi ainda mais emocionante do que a Bolsa de Valores de Xangai, do outro lado do Pacífico. A Bolsa de Valores de Xangai é notória por suas flutuações irracionais. Com as ações de tecnologia em queda livre, o que o consórcio BCT não esperava era que o preço das ações da BCT Technology permanecesse surpreendentemente forte. A subsidiária do Future Group ainda estava em processo de IPO, então os investidores só podiam direcionar seu entusiasmo para o First BCT Bank e a BCT Technology, que formaram uma parceria estratégica com o Future Group. Embora não se soubesse se eles trabalhariam juntos na área de grafeno, investir nisso já é um risco, não é? Se fizerem a aposta certa, será a próxima Intel. A alegria inesperada pegou Carson Locke de surpresa. Até mesmo Johnny Lawson, que se opôs à colaboração com o Future Group no desenvolvimento do mercado norte-americano, acabou satisfeito com o resultado. Enquanto o mundo debatia a grande descoberta da Future Heavy Industries no campo do grafeno, o Wall Street Journal publicou outra notícia bombástica. Um alto funcionário do setor de patentes, que preferiu permanecer anônimo, afirmou que a Future Heavy Industries submeteu mais de 2.000 pedidos de patente. De transistores de grafeno à preparação de chips de grafeno, a Future Heavy Industries, com velocidade impressionante, varreu todo o mercado de patentes. A capital estava em festa e em choque ao mesmo tempo. Em festa porque o Future Group finalmente concordou em submeter suas patentes. Em choque porque bloquearam qualquer potencial de pesquisa para semicondutores de grafeno. O investimento da DARPA em ciência dos materiais foi direto para o ralo. Eles já apresentaram os resultados e agora estão solicitando a patente. Daqui a 20 anos, qualquer empresa que deseje produzir semicondutores de grafeno terá de pagar royalties elevados ao Future Group. A decisão de submeter o pedido de patente foi bem ponderada por Jiang Shen.
Diferentemente das conexões neurais e da inteligência artificial avançada, a ponte tecnológica do grafeno não é tão intransponível, assim como a bateria de lítio-á de estado sólido da futura EV industrial. Não levará mais do que alguns anos para que essa tecnologia saia dos laboratórios. O Dr. Lu Yuan, do Laboratório de Ciência dos Materiais, concordou com a perspectiva de Jiang Shen. Ele fez avaliações otimistas com base em artigos publicados em periódicos acadêmicos internacionais como Nature e Science. Talvez em 2020, a produção industrial de grafeno testemunhe um avanço dramático. Assim, pela primeira vez, o Future Group registrou um total de 2.000 patentes para pesquisas relacionadas ao grafeno por meio da Organização Internacional de Patentes em diversos países, estabelecendo uma barreira de patentes mais espessa que a Grande Muralha. Eles consolidaram o futuro do monopólio dos chips de grafeno. Obviamente, a patente registrada era apenas para o produto e não para o processo de produção. A dificuldade na pesquisa com grafeno residia precisamente no processo de produção e na fabricação dos diferentes tipos de equipamentos para o material. Sem a tecnologia de produção essencial, a obtenção de uma amostra de semicondutor de grafeno poderia, no máximo, fornecer uma ideia para o experimento, mas seria impossível realizar a engenharia reversa do processo de produção. A produção do chip seria concluída na Ilha Ange. Jiangshen não tinha a intenção de construir fábricas em outros países. Portanto, ele não precisava divulgar o processo em troca da proteção dessa propriedade intelectual. Jiangshen tinha dois objetivos durante esta visita ao Distrito Especial. Primeiro, mais da metade das 80 milhões de toneladas de minério da BHP já haviam sido consumidas. A construção de Penglai fez com que o preço do ferro e do alumínio subisse. Luke, obviamente, não era tolo e, claro, não continuaria assinando o acordo com o Future Group. Ele estava ali para negociar o contrato com o grupo BHP. Em segundo lugar, Jiangshen estava se preparando para auditar o estado da produção no distrito. A barreira tecnológica do chip de grafeno foi finalmente superada. O Future Group obviamente não vai apenas vender o chip. Eles continuarão a desenvolver as indústrias subsequentes, desde telefones e tabletes até PCs. Se a Future EV Industries não conseguir fazer isso, ele comprará subsidiárias para fazê-lo. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 676. Chips de grafeno pretendo investir 1 bilhão. Jiangshen achou que a frase não era suficientemente atraente, então acrescentou, dólares. Os olhos de McKay ficaram vermelhos instantaneamente e sua respiração acelerou. O que você precisa? Um investimento de 1 bilhão de dólares seria uma conquista política magnífica. Ele vinha pensando em como convencer o grupo Future a aumentar seus investimentos no Distrito Especial, investir mais dinheiro na ilha de Papua e melhorar a vida dos moradores locais. Mas foi Jiangshen quem fez a proposta. Claro, isso pode estar relacionado à descoberta revolucionária do grafeno. Só de pensar nisso, os olhos de McKay brilharam. Ele já havia se decidido. Independentemente do que Jiangshen exigisse, ele faria o possível para atender às suas demandas. Faria o que fosse necessário para garantir o investimento de 1 bilhão de dólares. O Future Group irá adquirir 11 empresas em todo o mundo, organizar a tecnologia patenteada e reorganizá-las em 5 subsidiárias. As 5 subsidiárias produzirão carcaças externas para celulares, módulos Wi-Fi, chips de driver de tela, módulos de câmera, telas de grafeno e outras peças no novo Distrito Especial da Malásia. O Future Group está planejando entrar no mercado de telefonia celular? Perguntou McKay. Isso mesmo. Jiangshen sorriu. Estou satisfeito com os custos de mão de obra no Distrito Especial, então as novas fábricas serão construídas aqui. Precisaremos da sua ajuda com os processos de aprovação e tributação. Seria muito restritivo ficar apenas na indústria de telefones celulares. A Future EV Industrial planejou inicialmente começar com a fabricação de chips antes de se expandir para a cadeia produtiva de telefones e tablets. Ah, fique tranquilo, Sr. Jiangshen. O senhor é um amigo da província de Papua, deixe isso comigo. Minha assistente, Monica, estará na Future EV Industries este mês. Se precisar de alguma ajuda, por favor, nos avise. Tentando disfarçar seu entusiasmo, McKay assegurou a Jiangshen. Obrigado. Ponto. O fato de o primeiro semicondutor de grafeno do mundo estar localizado no novo Distrito Especial da Malásia foi uma ótima notícia para a Malásia.
A fábrica atrairia uma série de fabricantes de componentes eletrônicos interessados na tecnologia do grafeno para construir fábricas no Distrito Especial. Um investimento de US$ 1 bilhão não era muito, mas o efeito dominó desse investimento seria impressionante. Enquanto o governo da Malásia sonhava acordado em se tornar a fábrica de grafeno do mundo, Jiang Shen sorria. Você está louco se acha que a maioria dos produtos principais será produzida aqui? Os trabalhadores malaios só precisavam ficar ao lado de instrumentos especiais ao longo da linha de produção para conectar vários componentes, como a CPU, o chip de banda base, o chip de radiofrequência e o chip de gerenciamento de energia, produzidos no Parque Industrial da Ilha de Ange. A tecnologia principal seria fabricada por trabalhadores na Ilha de Ange. É claro que, com a capacidade industrial da Ilha de Ange, era impossível produzir tudo. A força de trabalho no Distrito Especial era vasta e, com uma política econômica favorável do governo malaio, o melhor para todos era ter uma fatia do bolo. Os displays e telas sensíveis ao toque de grafeno não eram difíceis de produzir. Já as câmeras, os chips Wi-Fi e os chips decodificadores de áudio não exigiam uma atualização tecnológica por enquanto. Podiam ser fabricados no novo Distrito Especial ou até mesmo terceirizados para fábricas de empresas que investiram no local. Tudo utilizaria transistores de grafeno fabricados na Ilha de Ange. Nos poucos dias que passou no Distrito Especial, Jiang Shen dedicou a maior parte do seu tempo à sede da Futura Via Industrial, participando constantemente de reuniões para discutir aquisições e reestruturações. O material para a reunião e o plano de reestruturação eram de responsabilidade de Jiang. O foco era a eficiência da produção, o que aliviou sua carga de trabalho. Para o papel de assistente, Jiang Shen deu a ela uma nota de 98. Quanto aos 2 pontos deduzidos, um foi devido à sua expressão facial inexpressiva e outro porque ela não conseguiu fazer café para ele. Mas a IESA compensou perfeitamente os 2 pontos que faltaram. Passeando pelo centro do Distrito Especial da Nova Malásia, Jiang Shen sentiu uma onda de emoções o invadir enquanto contemplava as ruas iluminadas. Há 6 meses, este lugar era uma cidade na fronteira, lutando para sair da linha da pobreza. Com a presença do Future Group, tudo mudou. Maços de dinheiro foram jogados para fora, e uma rodovia de 8 faixas ligou a cidade diretamente ao porto. Mais pilhas de dinheiro, estradas e apartamentos começaram a surgir. Jiang Shen de repente pensou em Xiangjiang, a 1000 quilômetros de distância. Antes de seu surgimento, era apenas uma pequena vila de pescadores. O Distrito Especial era, naquele momento, exatamente como Xiangjiang do século passado. Só de estar no estreito, ele podia sentir a propensão e o crescimento no ar. Se o Distrito Especial se tornasse um segundo Xiangjiang um dia, o grupo futuro ficaria absurdamente rico. Desde a caminhada até o prédio da sede até o estreito, Jiang Shen ainda não havia saído de sua propriedade. O Future Group adquiriu 10 km² de terra do governo do Distrito Especial por um preço extremamente baixo e ficou responsável por 80% do desenvolvimento da infraestrutura. Se os preços dos imóveis no Distrito Especial subissem para metade dos preços de Xiangjiang, a área de indústria pesada do futuro poderia facilmente ser renomeada para imóveis do futuro. Seria muito pouco romântico pensar nisso durante o intervalo. Jiang Shen propositalmente cancelou sua agenda naquele dia para levar a IESA para passear. A vida era mais do que apenas ganhar dinheiro. Você não está ocupado hoje? A IESA segurou a mão de Jiang Shen. Ela inclinou a cabeça enquanto seus olhos safira demonstravam confusão. Hoje é fim de semana. Não tem problema fazer uma pausa. Ele sorriu. Ele vinha tirando um período de descanso durante todo o ano. Ou melhor, trabalhar duro por uma semana era raro para ele. Então relaxe hoje. Ela falou gentilmente. Jiang Shen bagunçou os cabelos dela, beijou sua testa, olhou para seu rosto corado e disse sinceramente, obrigado. Ponto de interrogação. Os olhos de Aiesa revelavam a confusão em sua mente. Vivo em 2 mundos com tantas coisas para cuidar. Sinto que te devo isso. Seu dedo delicado interrompeu Jiang Shen, impedindo de falar. Aiesa balançou a cabeça, e seu rosto belo, porém gélido, se iluminou com um sorriso raro e radiante. Você ainda se lembra da viagem ao deserto? Seria um exagero dizer que foi uma viagem. Ao contemplar a delicadeza em seus olhos safira, Jiang Shen compreendeu subitamente as palavras que ela carregava no coração.
Se você realmente quer falar sobre quem deve a quem, eu lhe devo o mundo inteiro. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 677. Negociação de minério. Após passarem a tarde no Distrito Especial, os dois não retornaram à empresa depois do jantar, mas, em vez disso, foram para o único hotel 5 estrelas da região. Foi uma noite eterna. No dia seguinte, embora quisesse dormir até mais tarde abraçado à adorável garota, teve que acordar cedo. Conforme o cronograma estabelecido por Jean, ele se reuniria com o representante da BHP para tratar da prorrogação do contrato de minério de ferro e alumínio. O presidente da BHP, Luke, chegou ao Distrito Especial e se encontrou com Jiangshen na sede. O Sr. Jiangshen é realmente implacável. O desenvolvimento de Penglai já estava em sua mesa quando nos encontramos em Ber, não é? Embora Luke estivesse sorrindo, Jiangshen ainda conseguia perceber o tom de desagrado em sua voz. Era inevitável, já que Jiangshen sacaneou feio. Um porta-aviões podia transportar até 100.000 toneladas. O consumo de aço e alumínio do Penglai era equivalente a pelo menos 100 porta-aviões. Imagine se a United Airlines anunciasse planos de construção para 100 porta-aviões, como reagiria o mercado de minério de ferro e alumínio? Principalmente porque o grupo Futuri nunca disse que planejava construir apenas um Penglai. Se Penglai fosse bem sucedido, muitos países poderiam se interessar por algo semelhante. Se Jiangshen considerasse exportar essa cidade marítima, a Futuri e a Via Industries receberiam uma enxurrada de encomendas. O seria, sem dúvida, o maior comprador. A realidade é que, em comparação com a queda do ano passado no mercado de minério metálico, os minérios de ferro e alumínio, tanto no mercado futuro quanto no mercado à vista, apresentaram recuperações mais substanciais. Os contratos de fornecimento de 80 milhões de toneladas que Jiangshen possuía, sem dúvida, permitiram que ele aproveitasse o preço mínimo do mercado, com um desconto adicional de 20% sobre esse valor. Desde então, Luke se arrependeu de ter assinado o contrato, mas não podia fazer nada a respeito. Para manter a credibilidade do seu grupo, a BHP teve que arcar com o prejuízo. Embora tenham concordado em arcar com o prejuízo, após fornecerem 40 milhões de toneladas de minério ao Futuri Group, caso desejassem mais, então seria o momento de discutir os preços novamente. Com o aumento dos preços do minério de ferro este ano, o preço original já não é adequado. Enquanto você planeja aumentar? Jiangshen olhou para Luke com um sorriso. Com base no preço de mercado atual, concederemos um desconto de 10%. Com base no preço atual de mercado. Você acha que eu não sei que você divulgou um relatório sobre a redução da produção global de minério de ferro por meio da Aliança Internacional de Mineração há uma semana e aumentou os preços do ferro e do alumínio nos mercados futuro e à vista? Disse Jiangshen com um sorriso irônico. Graças à habilidade de Jean em coletar dados, nenhum relatório publicado escapava ao seu alcance. Após analisar as informações, não foi difícil encontrar a correlação. A expressão de Luke congelou. Ele não imaginava que Jiangshen, tão interessado no mercado de grafeno, se concentraria em um mercado de commodities completamente diferente. Normalmente, o relatório da Aliança Internacional de Mineração era lido apenas por pessoas do setor, mas, para se preparar para essa negociação, Jiangshen fez a sua lição de casa direitinho. 85% do preço de mercado, não posso baixar mais. É impossível fornecer os minérios aos preços do ano passado. Se você concordar agora, podemos assinar o contrato imediatamente, disse Luke. Jiangshen balançou a cabeça negativamente. O projeto da cidade de Penglai consumiu um total de 19,9 milhões de toneladas de aço e alumínio, e a maior parte desse aço e alumínio foi consumida durante a reconstrução pós-guerra da Ilha MLL e o desenvolvimento do Distrito Especial. Temos 5 depósitos na Ilha MLL com reservas comprovadas de mais de 40 milhões de toneladas de minério de ferro, mas ainda não há um plano de mineração. Vocês não têm muitas cartas na manga. Entendem o que quero dizer? O principal projeto da Futuri Mining era a mineração em leito marinho, com foco em molibdênio, manganês, cobre, níquel, cobalto e outros metais. As margens de lucro da mineração de minério de ferro e alumínio eram muito baixas, então, mesmo com a existência de algumas minas de ferro financiadas pelo governo Moro, a Futuri Mining não tinha planos de explorar essas reservas. Luke estreitou os olhos.
Seus dedos tamborilaram levemente na mesa enquanto ele ponderava como fechar o negócio. Jiangxin observava com um sorriso, aguardando que ele cedesse. Vocês têm reservas de ferro na ilha MLL? Isso mesmo. São também minas de ferro de alta qualidade, com teor de cerca de 67 a 68%. Além do minério de ferro, existem também 2 reservas de alumínio. Jiangxin sorriu. Você deve saber. Há um ano, com um conflito constante na ilha, o ambiente de investimento era ruim e o governo F não tinha capacidade para desenvolver os ricos depósitos. Mas agora, as reservas estão em nossas mãos. A mensagem de Jiangxin expressava 2 significados em camadas. Primeiro, temos os depósitos. Se o seu preço for superior aos nossos custos de desenvolvimento, não vamos negociar com vocês. Segundo, o Future Group não é mais o mesmo Future Group do ano passado. Não esperem que cedamos à pressão externa. Se eu conseguir lidar com o consórcio Obesity, consigo lidar facilmente com vocês também. O silêncio persistiu por um longo tempo antes de Luke suspirar. Um potro maltrapilho pode se tornar um bom cavalo. Você conhece este provérbio chinês? Jiangxin riu. Aprendi isso recentemente, sei muito pouco. Luke descartou o assunto. Não vamos nos desviar do tema. Tenho uma proposta que atende aos interesses de ambos. Vamos ouvir. Temos vantagens na extração, transporte e gestão, e você já mencionou as suas vantagens, que são os recursos na ilha MLL e a influência em Moro. Poderíamos facilmente investir numa empresa de mineração em Moro com uma divisão de capital de 50%. Nós forneceríamos a mão de obra e a tecnologia, enquanto vocês forneceriam as reservas e seriam responsáveis pelas relações públicas. O que acha? Luke inclinou-se para frente e baixou a voz. A BHP conseguia manter o preço dos minérios baixo, mas estava limitada por tarifas de importação e exportação, arrecadação de impostos, proteções ambientais e outros fatores. Como resultado, o lucro bruto dos minérios de ferro e alumínio estava estagnado. Se o Grupo Future conseguisse, em virtude de sua influência, reduzir os impostos e taxas para a produção e exportação de minerais da ilha MLL, a BHP Mining teria grande margem de lucro, mesmo fornecendo minerais baratos ao Grupo Future. Essa é uma ótima proposta. Os olhos de Jiangxin brilharam, intrigado com a ideia. Os depósitos de ferro e alumínio estavam estagnados, uma vez que a Future Mining não possuía recursos adicionais para extração. Essa proposta consistia basicamente em terceirizar o desenvolvimento para o grupo BHP, com as 2 partes dividindo os lucros. Mas, assim que Luke pensou que tinham chegado a um acordo, o tom de Jiangxin mudou drasticamente. Mas você acha que sua participação acionária é muito alta, esse sanguessuga? Luke praguejou mentalmente, mas sua expressão permaneceu calma enquanto discutia com Jiangxin. Finalmente, ambas as partes chegaram a um acordo. Jiangxin forneceria 70 milhões de dólares e as reservas, enquanto a BHP investiria 150 milhões de dólares. A participação acionária seria de 55% para Jiangxin e 45% para a BHP. Essa era a posição inegociável de Luke. A impressão do contrato demandava tempo, então ambas as partes concordaram em assiná-lo oficialmente no dia seguinte. Mas, considerando a reputação de ambas as partes, era improvável que uma delas desistisse do acordo. Portanto, a parceria entre a Future Mining e a BHP foi consolidada. Jiangxin sentiu uma vibração no pulso. Quando Luke saiu, Jiangxin apertou o botão do relógio e o holograma de Jean apareceu ao lado da mesa. Há algo errado? Perguntou Jiangxin a Jean, em tom amigável. Como Jean estava redigindo a ata da reunião, Jiangxin ativou a função de gravação de voz para que Jean pudesse ouvir a conversa. Detectei tecnologia de mineração mais avançada no banco de dados. Poderíamos facilmente desenvolver os recursos por conta própria. Jiangxin balançou a cabeça em resposta à pergunta de Jean com um sorriso. Displicentemente, guardou o documento na gaveta. Não podemos ganhar todo o dinheiro do mundo, e não há propósito nisso. Do ponto de vista da eficiência, existe algum problema com a minha proposta? Perguntou Jean. Considerar as coisas apenas do ponto de vista da eficiência já é um problema em si. Em vez de extrair o máximo de lucro possível, podemos distribuí-lo proativamente e usar isso para fidelizar mais pessoas em troca de lucros ainda maiores. Lucros maiores? O que é isso?
Independentemente do que seja, definitivamente não é o dólar americano. Um ouro post-apocalíptico capítulo 678. A visita da Intel à aliança com a BHP Mining foi definitivamente benéfica para o futuro Group. Esses veteranos aristocratas europeus não devem ser subestimados em algumas áreas. Mesmo que não consigam derrotar conglomerados financeiros como Rockefeller e Morgan em Wall Street, certamente podem causar impacto em setores como commodities, indústria automotiva, etc. Após as negociações sobre o fornecimento de minério, Jiang Shen pessoalmente colocou Luke no avião. Foi uma ótima notícia que a BHP tenha chegado a um acordo sobre o desenvolvimento de recursos minerais na ilha MLL para a Future Heavy Industries, com um aumento sustentado na capacidade de produção. No dia seguinte, quando Jiang Shen estava prestes a retornar a Xin, os agentes da Intel vieram procurá-lo. A pessoa que veio nos visitar foi Briant Kozik. Falando do seu lendário, vale a pena mencionar a profecia que ele fez 3 anos atrás. Quando passou de Coal para Seu, ele tinha como objetivo desenvolver 4 áreas principais para a Intel: PCs, data centers, dispositivos móveis e tecnologia de fabricação de chips. Ele previu com ousadia que, após 3 anos, os principais fabricantes abandonariam completamente a arquitetura ARM da Qualcomm e migrariam para a arquitetura da Intel. Contudo, contrariando as expectativas, o superaquecimento alarmante do chip da Intel fez com que a empresa sofresse no mercado de dispositivos móveis, e as repetidas falhas em cumprir suas promessas a fizeram perder a vantagem competitiva. A Intel também informou aos investidores que desenvolveria SoCs, tanto para modem quanto para processadores de aplicativos, para smartphones e tablets de baixo, médio e alto custo. Mas a incapacidade da Intel de lançá-los no mercado dentro do prazo fez com que o projeto fosse, em última análise, abandonado. Após bilhões em investimentos sem nenhum retorno, a Intel tentou disfarçar a situação sem fornecer aos investidores uma explicação adequada. A inovação da Future Heavy Industries em materiais de grafeno alarmou a Intel, mas também apresentou a Kozik uma oportunidade de reverter a situação. Se a Intel conseguisse adotar o grafeno, teria uma chance de reconquistar o mercado de dispositivos móveis. Aguardamos ansiosamente a licença da sua empresa para um total de 271 patentes sobre os semicondutores de grafeno e transistores de grafeno a um preço razoável. Na reunião, Kozik apresentou seu pedido de forma direta. Ele estava pronto para entrar em negociações acirradas com o Future Group. Havia levado 5 conjuntos de roupas na mala. A enorme onda de compras internacionais da Future Heavy Industries naturalmente chamou a atenção da Intel. Eles estavam claramente se preparando para entrar no ramo de produção de equipamentos eletrônicos. Dessa perspectiva, a Future Heavy Industries inevitavelmente se tornaria sua concorrente. Obviamente, não seria fácil chegar a um acordo sobre o licenciamento de patentes. Mas Kozik também tinha sua própria carta na manga. Se a Future Heavy Industries se recusasse intencionalmente a conceder os direitos de licenciamento, isso configuraria um monopólio. Mas, para a surpresa de Kozik, Jiang Shen respondeu generosamente: sem problema. O que? Eu disse que não havia problema. Podemos discutir isso. Havia algo errado com a minha gramática. Kozik tossiu. Peço desculpas, foi um lapso de memória. Qual preço você acha razoável? Jiang Shen não se importou e voltou ao assunto. 100 milhões de dólares americanos. Kozik sugeriu um valor. Investimos 2,1 bilhões de dólares em pesquisas sobre o grafeno. Não seria razoável comprar isso com apenas 100 milhões de dólares? Mentiu Jiang Shen sem o menor esforço. 2,1 bilhões, uma ova. Todo o equipamento de produção de grafeno custou, no máximo, algumas centenas de cristais. Mas, como era o único que podia viajar entre os dois mundos, ele mesmo definiu a taxa de câmbio. Kozik franziu a testa porque Jiangxi apresentou um preço tão absurdo. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer, já que a equipe de pesquisa do Grupo Future fora a primeira a fazer essa descoberta. De acordo com o departamento de pesquisa da Intel, a conclusão do desenvolvimento de grafeno do tipo semicondutor exigiria pelo menos mais 2 anos. Então, qual é o seu preço? 400 milhões de dólares americanos. Jiangxi ergueu 4 dedos e acrescentou: todo ano? 400 milhões por ano. Você está louco. Sua patente é feita de diamantes. Kozik ficou furioso.
O grafeno é muito mais caro que os diamantes em termos de valor econômico, é claro. Jiang Shen sorriu. Pense bem, quanto você gastou em pesquisa sobre grafeno? Quanto você gastaria agora? Mesmo assim, você ainda acha essa taxa de licenciamento cara? Isso significa que, nos próximos 20 anos, a Intel lhe pagará um total de 8 bilhões de dólares americanos. E daí? Se a Intel tem lucros anuais de 20 bilhões, sentiria falta desse dinheiro? Jiang Shen deu de ombros. Claro, não tem problema se você discordar da proposta. A Qualcomm virá conversar conosco até amanhã, no máximo. Kozik, com dores, disse imediatamente. Negócio. A Qualcomm era rival da Intel. Se a Qualcomm levasse vantagem, seria desastroso para o plano da Intel de conquistar o mercado de dispositivos móveis. Kozik precisava ganhar tempo para os pesquisadores da Intel, mesmo que fosse apenas um dia. Eles tinham que desenvolver um chip de grafeno baseado na arquitetura da Intel antes da Qualcomm desferir um golpe direto na participação de mercado da Qualcomm no setor de dispositivos móveis. Como disse Jiang Shen, 400 milhões não eram nada para a gigante Intel. Patrocinada pelo maior consórcio da Universidade do Arizona, o Rockefeller Consortium, a Intel era muito mais rica do que aparentava. Após a negociação, com um contrato de licenciamento em mãos, Kozik embarcou no avião para voltar para casa. No momento em que Kozik deixou o Distrito Especial, o representante da Qualcomm chegou, planejando discutir o contrato de licenciamento com Jiang Shen. As negociações com a Qualcomm foram concluídas no mesmo dia. Quando o representante da Qualcomm soube que o representante da Intel havia recebido uma licença de patente no valor de 400 milhões de dólares anuais em taxas de patente, ele nem pestanejou e concordou imediatamente. Jiang Shen chorava de pena em pensamento. Com a rapidez com que tomaram a decisão, ele poderia ter oferecido um preço ainda maior. Xia Xiu ficou chocada com a rapidez com que Jiang Shen encerrou as negociações, então ligou para expressar sua preocupação. Se quisermos entrar no mercado de chips de grafeno, por que não prolongar as negociações de licenciamento entre a Intel e a Qualcomm por alguns meses? Isso nos permitiria desenvolver chips de forma independente e aproveitar a vantagem de sermos os primeiros a entrar no mercado. Já tivemos a primeira oportunidade há tempo suficiente. Amostras de chips de grafeno e projetos de linhas de produção estão agora no laboratório. Até que a aquisição da subsidiária seja concluída, juntamente com a reestruturação, não podemos iniciar a produção. Acredito que, mesmo sem um licenciamento das nossas patentes, eles não deixarão de usar nossas informações públicas para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Afinal, de acordo com a lei antitrust, temos que conceder o licenciamento mais cedo ou mais tarde. Como eles não terão chips de grafeno amanhã, não faz diferença quando concedermos o licenciamento. O futuro Group estaria à frente deles na corrida dos chips de grafeno de qualquer maneira. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.